Tá lá orando lá, só intercedendo lá, não é? Essas duas irmãs, essas duas pastoras, é um presente que Deus deu a Leia, quando a Leia fez o EFO 1, elas se conheceram aqui na base da Jocum, de Evangelista Tamandaré, e a Leia sempre falou delas para mim, né? Mais especificamente da pastora Renata, né? E tivemos a oportunidade de estar com a gente ministrando para as mulheres na conferência de sexta e ontem. Foi uma bênção, não é? Elas estão hospedadas lá em casa. A gente está tendo muito momento de conversa e alegria, né, pastora? Já quero aqui pedir perdão para a senhora, porque maltrataram a senhora e quiseram mandar a senhora embora antes da hora, não é? É. Mas a senhora é muito bem-vinda, amém? E como é bom, né, irmãos, nós conhecer pessoas de outros ministérios que podem acrescentar tanto na nossa vida, né? Que independente do ministério, da denominação, nós somos uma só igreja e nós alegramos com a presença da pastora Renata e da pastora Lídia, que está lá no fundo intercedendo. A pastora Lídia é intercessora da pastora Renata. Onde ela vai, a pastora Lídia vai também para orar, né? E nós somos alegres pela vida de vocês. Sintam-se casa da bênção, amém? Que nós já nos sentimos profetas do avivamento já, em nome de Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Mais uma salva de palmas para o Senhor em nome de Jesus. Vamos orar, amém, para o Senhor falar conosco. Feche seus olhos, ore comigo em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos por esta noite, Pai. Te louvamos, Senhor, porque pertencemos ao Senhor, porque fomos escolhidos para ser o povo que se chama pelo Teu nome. Um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou e nos escolheu. Nada acontece por acaso, Senhor. Ninguém está aqui hoje por acaso, Senhor. Tudo isso é obra das Tuas mãos, é execução do plano do Senhor para nossas vidas, Pai. E eu te agradeço, Senhor. Te agradeço por este dia, por esse final de semana tão abençoado que passamos, Senhor, aqui na Conferência das Mulheres. Por este momento que podemos estar unidos aqui, reunidos juntos para adorar ao Senhor e para aprender cada vez mais com o Senhor. Por isso pedimos, ó Pai Santo, no nome de Jesus, dá-nos ouvidos para ouvir do Teu Espírito. Faz com que as Tuas palavras sejam sempre lâmpada para os meus pés, para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. É o que nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, gente? Então, com mais uma salva de palmas, pode sentar no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração. Quem foi na célula essa semana já meditou um pouco nela, mas eu quero compartilhar com vocês aqui. E essa é a primeira pregação que eu faço, que eu recebi através de um sonho. Um dia desse eu estava dormindo e eu comecei a sonhar e eu acordei e fiquei meio acordado e meio dormindo. Alguém já passou por uma experiência assim? Está meio acordado, meio dormindo? Pois é, não é? E nesse momento, o Senhor começou a falar comigo, o Senhor começou a me mostrar uma imagem, e nessa imagem eu compartilhava essa palavra aqui, que hoje eu vou compartilhar com vocês, não é? E o Senhor, Ele me deu uma orientação assim, ó, conduz eles a pensar na vida deles. E o meu objetivo hoje com essa palavra é te conduzir a você a pensar na sua vida, na vida que você tem vivido, não é? E se você aceitar esse desafio, que eu creio que é um desafio do Espírito Santo, então eu creio que você está aqui porque o Espírito Santo quer que você pense um pouco sobre a sua vida. E se você aceitar esse desafio, eu tenho certeza que de alguma forma ou outra Deus vai tocar em você nessa noite. Amém? Porque nós passamos a vida inteira pensando em coisas, em situações, em pessoas, em conquistas, em perdas, mas não pensamos na vida que Ele deu para a gente.
Eu quero te ajudar assim com essa palavra que Deus colocou no meu coração, através de um sonho. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Estou até orando para Deus me dar mais sonho. Não é? Sou meio ruim de sonhar. Antes de entregar minha vida para Jesus, eu entreguei minha vida para Jesus com 25 anos. E eu tinha um assédio espiritual muito grande sobre a minha vida. Eu tinha insônia desde que eu me lembro. Desde que eu me lembro, eu não conseguia dormir. Chegava assim, independente da hora que eu dormisse, meia-noite estalava meus olhos e era 4, 5 horas da manhã para eu conseguir dormir de novo. Desde criança isso. Desde criança isso. Quando a minha mãe estava grávida de mim, eu não tinha virado na barriga dela, a minha tia levou ela num centro de macumba, e lá uma pessoa incorporada com uma entidade, minha mãe não sabia, mas era maligna, colocou a mão na barriga da minha mãe assim, e fez assim com a mão, e quando ele fez assim com a mão, eu girei dentro da barriga dela. Já nasci com perseguição maligna. Então, não conseguia dormir, tinha muito problema de dormir. Aí quando eu tive um encontro com o amor de Deus, com 25 anos de idade, desde lá eu tenho um sono pesado. Então antes eu não sonhava, porque eu não dormia direito. Depois eu não sonhava, porque era um sono tremendo. Acho que Deus já tirou o atraso do sono que eu não tive, não é? Então, a primeira experiência que eu tive, o Senhor me trazendo uma palavra num sonho, eu quero compartilhá-la com você, para que você possa fazer uma reflexão sobre a sua vida, amém? Eu quero começar com um texto que está lá em Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 29, na NTLH, Eclesiastes 7, 29, na nova tradução da linguagem de hoje. E esse foi o texto que o Senhor me deu no meu sonho. Já está ali? Diz assim, ó: tudo o que aprendi se resume nisto: Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Tem várias traduções, né? Eu gosto muito dessa tradução aqui. Todas elas, se a gente for avaliar assim ao pé da letra que está dizendo, quer dizer a mesma coisa. Mas essa tradução nos dá um entendimento assim mais que a maioria das pessoas pode entender, né? Quem escreveu esse texto aqui foi Salomão. Salomão, ele historicamente, ele é o homem mais sábio que já existiu na face da terra. Deus falou sobre Salomão que antes dele nunca houve alguém tão sábio quanto ele, e depois dele nunca mais haveria alguém tão sábio quanto ele. Quem conhece um pouco de Bíblia sabe que essa sabedoria que Salomão tinha era algo que Deus havia dado para ele em um momento muito importante, muito específico da vida dele. Salomão, ele buscava ao Senhor incessantemente, porque ele tinha uma responsabilidade muito grande e se achava incapaz, inadequado para aquela responsabilidade. Então ele se tornou um rei que, né, não se poupava em sacrifícios para que Deus o ajudasse. E em uma dessas vezes, num sonho, Deus apareceu para ele. E Deus perguntou para ele: o que tu quer, Salomão? E o Salomão pediu sabedoria para ele, e Deus deu sabedoria, e muito mais do que sabedoria, né? Israel, no tempo de Salomão, né, era a nação, assim, a principal nação do mundo. Ela atraía, né, pessoas e autoridades e reis de todas as nações, a fim de desfrutar um pouco da sabedoria de Salomão. Um dos grandes episódios, um dos mais famosos episódios, é quando a rainha de Sabá foi até Salomão e se encantou com a sabedoria dele, não é? E esse homem, então, em toda a sua sabedoria, e a sabedoria de Salomão, então, deu uma fama a ele que dura até hoje, não é? Mesmo quem não conhece Bíblia, mesmo quem não professa a fé, já ouviu falar, pelo menos uma vez, desse tão famoso rei Salomão. Não é verdade? Né? Um homem que, pela sua sabedoria, edificou um grande reino, conquistou grandes tesouros,
Tanto que até hoje tem pessoas que procuram as minas do rei Salomão, na verdade, seria um lugar aí mítico, onde ele teria guardado todos os tesouros, porque a Bíblia relata, não é, um pouco dos tesouros que Salomão tinha, não relata tudo, mas relata um pouco, e só aquele pouco que relata é algo assim astronômico. Então, muitas pessoas, muitos historiadores, né, ainda procuram as minas do rei Salomão, muitos aventureiros, né, procuram as minas do rei Salomão, e esse homem, em toda a sua sabedoria, em todo o seu conhecimento, em toda a sua grandeza, ele diz isso aqui, que é o resumo de tudo. Se ele pudesse sim pegar tudo que ele aprendeu a partir da sabedoria e do dom que Deus deu a ele, então ele pega tudo isso e condensa nessa frase que vale muito a pena nós meditarmos nela, pensar na nossa vida. E ele diz: de tudo o que aprendi, se resume nisso. Então ele fez um resumo. Esse grande homem que teve a sabedoria que nunca ninguém teve antes e nunca ninguém terá depois, esse grande homem, ele resumiu tudo em uma frase: Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Não é verdade? Não é? Eu quero que você pare um pouco para pensar em quão complicada está a sua vida, e talvez não precisaria estar com as complicações que ela está. Não é? Você já ouviu aquele ditado que nós fazemos tempestade num copo d'água? Quem já ouviu esse ditado aí? Rapaz, isso aí resume, né, uma capacidade, às vezes sobrenatural, quer dizer, com certeza sobrenatural, de nós complicarmos as coisas, de nós dificultarmos as coisas, né, porque, cara, fazer tempestade num copo d'água, nem Jesus fez esse milagre. Jesus andou sobre as águas, Jesus transformou a água em vinho, Jesus prometeu a água da vida, Jesus mandou acalmar a tempestade que havia no meio do mar da Galileia, mas tempestade num copo d'água Jesus não fez. Não é verdade? Mas o ser humano, ele é capaz dessas coisas, de pegar algo que não é para ser problema, algo que não é para gerar confusão, algo que não é para gerar mal na vida da gente, a gente pega aquilo e complica tudo. E aquilo que era para ser o bem se torna no mal, aquilo que era para ser bênção se torna em maldição. Tem um ditado, né, que diz que as pessoas procuram sarna para se coçar, pelo em ovo, chifre em cabeça de cavalo. Não é verdade? Isso, meu irmão. E será que nós estamos muito longe disso? Eu tenho certeza que cada um de nós aqui vive determinadas complicações na nossa vida, que são complicações que Deus não queria que a gente tivesse, porque Ele nos fez, segundo aqui, né, a revelação que o Espírito Santo deu a Salomão. Deus nos fez pessoas simples e pessoas direitas. Mas aí nós pegamos e nós complicamos tudo, não é? E hoje é muito comum nós vemos pessoas que acham que têm grandes problemas, mas quando a gente vai ali, né, de fato tentar ajudá-las no aconselhamento, né, tentando assim, discernir qual é o problema da pessoa, qual é a raiz do problema da pessoa, nós acabamos vendo que o problema dela não é, na verdade ela não tem um problema, o problema é como a gente encara as coisas que são naturais da vida. Não é verdade? Eu gosto muito de aconselhar recém-casado, né? Muitos recém-casados falam assim: mas pastor, eu recém-casei e já tenho 2 pessoas que viviam com problema. Caso vai ter o que no casamento? Problema. Exatamente. Problema duplicado. Não é? E você já viu que geralmente a gente tem um problema que potencializa o problema do outro? Não é? E o negócio vai ficando complicado.
né? E vai ficando complicado não porque tem problema, porque simplesmente nós não sabemos lidar com simplicidade com as circunstâncias da vida e também não sabemos lidar de forma direita com as circunstâncias da vida. Nós vamos então complicando a nossa vida, não é? E de cada geração que passa, o ser humano, ele fica mais complicado. Não é verdade? Né? Gente, quando eu era criança, para hoje, eu tenho 47 anos, eu sou um guri novo ainda, né? Meia idade, cheio de energia. A única coisa que me falta é cabelo, mas o resto tem de sobra. Você está entendendo? Mas olha só, as doenças emocionais, elas são muitas, tem muito nome hoje comparado, né, a quando eu era criança. Hoje tem síndrome daquilo, síndrome do pânico, bipolaridade. Eu acho que uma das mais novas agora é burnout, ou na verdade, né? E tanta coisa. Gente, isso é resultado de quê? Isso é evidência de quê? De uma vida complicada. Não é verdade? Né? Antigamente a gente podia brincar com as pessoas, né? Zoar umas com as outras, colocar apelido, e isso era legal, isso era até saudável. Né? Quem tem de 40 para cima já viveu isso aí. Quem que não teve apelido esquisito na vida? Não é? O tamanho do nariz, o tamanho da orelha, o tamanho do queixo, o tamanho da cabeça, tudo virava apelido. E nada gerava tristeza, trauma, né? Essas coisas aí que geram hoje nas crianças, não é verdade? Né? Mas hoje a vida é tão complicada, os sentimentos são tão complicados e tão frágeis, gente, que qualquer coisa é um problema. Qualquer coisa se torna um problema. Não é verdade? Né? O que é uma vida simples, irmãos? Uma vida simples é uma vida que dá valor àquilo que tem valor de fato. Né? Tem um ditado que diz aí que as pessoas foram feitas para ser amadas e as coisas para serem usadas, mas nós amamos as coisas e usamos as pessoas. Né? Então, quando nós conseguimos dar valor àquilo que de fato tem valor, então nós temos uma vida simples. Simplicidade não fala de ignorância, simplicidade não fala de escassez de recurso, não é? Simplicidade fala de eu saber dar valor àquilo que de fato tem valor. Né? Eu gosto muito assim de aprender sobre a aplicação financeira, porque, né, na minha fé, biblicamente, a gente tem que separar o nosso dinheiro em 3 partes. A primeira parte é a parte que é de Deus, a segunda parte é a parte que é o pão para comer, e a terceira parte é a parte que é a semente para semear. E Deus nos prospera a partir daquilo, se eu sou fiel na parte que é de Deus, se eu não gasto o meu dinheiro em bobeira, não é? Para suprir minha necessidade, e se eu tenho semente para semear, Deus abre portas para todos nós, só que nem todos têm a condição de aproveitar, porque não tem recurso para isso. Você está entendendo? Vamos dar exemplo, irmãos. Eu ouvi as mensagens aqui da conferência de mulheres, entendeu? Irmãos, que mensagens abençoadas. Mas teve gente que não veio porque não teve R$30. Por quê? Porque gastou tudo. E perdeu uma boa oportunidade. Só que isso não é só com a igreja, é com tudo, não é verdade? Não é? Então, gosto muito de ver investimento, e tem um cara, um brasileiro, o maior investidor de pessoa jurídica, pessoa física na Bolsa brasileira, se não me engano é Luiz Barsi o nome dele, o sobrenome é Barsi, entendeu? Ele é um cara que no ano passado, ele ganhou em média R$1 milhão por dia. Ele tem um carro que ele já tem há 10 anos. E esses tempos ele precisou comprar uma caminhonete e ele comprou uma Saveiro. Você está entendendo?
um homem simples, que dá valor ao que de fato tem valor. Ele estava numa entrevista, num podcast, eu estava ouvindo, e o podcaster perguntou para ele: por que você não tem um Porsche ou uma Ferrari? Ele falou assim: eu não sou patrocinador da Porsche e nem patrocinador da Ferrari. Eu não vou pagar 1 milhão num Porsche para fazer propaganda para Porsche. Eu não vou pagar 1 milhão num carro da Ferrari para me andar aí fazendo propaganda para a Ferrari. Eu prefiro ter o meu dinheiro gerando dividendos para mim. Um homem que tem uma vida simples. Você está me entendendo? Não é? Então, aquela pessoa que aprende a valorizar o ser humano, aquela pessoa que aprende a valorizar a família, a esposa, os filhos, aquela pessoa que aprende a valorizar aquilo que tem, independente do que seja, é uma pessoa simples. Você está me entendendo? Uma pessoa que aprende a valorizar a vida dela. Irmãos, o dia do nascimento é um dia de festa, não é verdade? O dia que a gente comemora o nosso dia do nosso nascimento, o nosso aniversário também é um dia de festa. O que nós comemoramos nesses 2 dias? O fato de estar vivo. Não é verdade? Tem gente que se angustia porque está ficando velho. Eu fico feliz porque eu estou ficando velho. Graças a Deus, olha só quanto tempo eu estou vivendo, meu irmão. E bonito ainda. Olha só. Segundo a minha esposa, não é? Ela disse que ela fez uma oração assim, colocou um checklist diante de Deus e eu atendi todos. Ela falou isso aí. E já deu testemunho aqui, não foi? Quem é testemunho disso aí já? Não é? E o que é importante? Quando nós paramos um pouco para pensar na vida e valorizar a vida, gente, nós entendemos uma coisa, que nós precisamos ter tempo para Deus. Uma pessoa que não tem tempo para Deus, ela não tem tempo porque ela está muito preocupada com coisas. Só que a vida é mais importante do que coisas. Por que a vida cada vez está mais complicada? Porque cada vez as pessoas são mais emocionalmente instáveis? Porque não estão valorizando a vida. E quem não valoriza a vida tem tempo para tudo, meu irmão, até para ficar no Facebook e no Instagram. Mas não tem tempo para Deus, não é? E ou a vida direita é aquela que vive segundo a vontade de Deus. Então, se você dar valor àquilo que Deus diz que é importante, e se você viver a vida segundo a vontade que Deus estabelece para nós, na pessoa de Jesus Cristo, nas Escrituras Sagradas, você então vai ter uma vida simples e direita, ou seja, uma vida descomplicada. Mas não é essa a realidade, e inclusive, e infelizmente, não é esta a realidade até de muitos que creem. Porque a igreja é o caminho que você pode trilhar para ter uma vida com Deus. Se esse for o seu maior e principal objetivo. Igreja é bom, igreja é maravilhoso. Eu fui liberto dentro da igreja, eu fui curado dentro da igreja, não é? Não tinha psicólogo, não tinha médico, não tinha psiquiatra que pudesse resolver o meu problema. Só Jesus que morreu na cruz por mim podia ter resolvido o meu problema. E Ele resolveu. Amém? E Ele se tornou o meu amigo. Eu me lembro, logo que eu converti, pastora Renata, com 25 anos, eu estava naquela fase assim, jovem, solteiro, com muita amizade. Então, todo dia era churrasco ali, era balada lá, saía para lá. Nunca faltava convite de alguém para comer churrasco, para ir para a balada. E eu entreguei minha vida para Jesus com 25 anos. E eu descobri que eu não tinha amigo. Porque o fato de eu ter parado de beber, de eu ter parado de usar droga, de eu ter parado de ir para a balada, fez com que eles escolhessem deixar de andar comigo, e eu perdi os meus amigos, pessoas que eu achava que eram amigas, que eu já conhecia há 10, 15 anos, mais ou menos, e deixar de ser meu amigo. Aí um dia, eu estava num culto da igreja, e eu estava triste porque eu estava perdendo meus amigos tudo,
Quer dizer, estava não, já tinha perdido meus amigos, tudo. Falei, rapaz, agora, vim para a igreja, a Casa da Bênção está em Porto Alegre, eu fui o terceiro ou quarto membro da igreja, então não tinha muita gente, você está entendendo? Não tinha muitas pessoas para me relacionar. Aí um dia num culto, eu me lembro que a minha pastora, minha mãe na fé, cantou um louvor assim, ó, com a seguinte letra: conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode e deve confiar. E eu me lembro que naquele dia eu decidi, não simplesmente estar na igreja, mas eu decidi começar a ser amigo de Jesus. Eu quero conhecer o Senhor. O Senhor já me libertou, o Senhor já me curou, já não tem mais insônia, já não tem mais paralisia do sono, já não sinto mais presença ruim, já não vejo mais vulto, já não tenho mais vontade de usar droga, não preciso mais sair para encher a cara para conseguir dormir. Eu não preciso de mais nada. Eu preciso é de um amigo. E se você estiver na igreja, e se você a partir de hoje decidir querer ser amigo de Jesus, Jesus ele vai te conduzir a ver uma vida simples. O que é simplicidade? Dar valor àquilo que de fato tem valor. E uma vida direita, uma vida que vive segundo a vontade de Deus. Tem tantas vontades que nos assediam, não é, gente? A nossa própria vontade nos assedia, nossa vontade assedia a nossa alma. A vontade dos outros, para suprir a expectativa deles, assedia a nossa alma, não é verdade? Nós queremos adequar a padrões, né? A vontade de Satanás, seus demônios, aquele que é o nosso inimigo, que está ao nosso derredor, bramindo como se fosse um leão, buscando quem possa tragar, que veio senão para matar, roubar e destruir, também fica tentando nos influenciar com as vontades dele. Mas nós podemos ter Jesus como nosso amigo, né? E a humanidade ela complicou tanto, mas tanto a sua vida, não é? Que a Bíblia previu, né, um aumento gradativo das complicações espirituais e emocionais do ser humano. Lá em Mateus 24, do 12 ao 13, no NVT, diz assim, ó: o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Ou seja, quanto mais nós abandonamos aquilo que é simples, e quanto mais nós nos afastamos da vontade de Deus, mais o pecado, ele aumenta na nossa vida, e a consequência do aumento do pecado é que o amor começa a esfriar. Nós deixamos de amar a Deus, nós deixamos de amar a nós mesmos. Gente, quem é o nosso principal inimigo? Se não nós mesmos. Qual ser humano nessa terra que já te prejudicou mais do que você mesmo? No meu caso, ninguém conseguiu fazer tão mal para mim quanto eu mesmo. Porque nós somos as únicas pessoas capazes de tomar as decisões das nossas vidas, não é verdade? Não é? Então, pensa só que situação, né? E em função disso, o amor por nós deixamos de amar a Deus, né? O amor por nós mesmos vai diminuindo e nós amamos cada vez menos as outras pessoas. Irmãos, e esse tripé é o tripé do valor da vida. Qual os três principais valores da nossa vida? Se não Deus, a vida que Ele nos deu e as pessoas com quem nós convivemos. Gente, o que é mais importante que isso? Hoje os pais dão mais atenção para o celular do que para os filhos. A babá de muitas crianças é o YouTube, não é verdade? Isso é uma grande realidade. Porque saímos desse tripé de amor. Aí, para substituir o amor, existe a face oculta do amor. Quem conhece a face oculta do amor aí? Quem conhece? A face oculta do amor é imoralidade. Então nós começamos a ver uma vida imoral.
mas iludidos de que estamos buscando amor. Não é verdade? E abrimos espaço para essa imoralidade na vida da gente. E essa imoralidade, ela se espalha por todas as áreas da nossa vida, não só para a área sexual. Nós somos imorais em muitos aspectos da vida da gente. Né? Quem conhece a profeta mundana Rita Lee, o que ela diz? Que tudo que a gente gosta é ilegal, é imoral ou engorda. É a realidade da vida da gente. Porque deixamos de estabelecer a nossa vida nesse tripé que o Senhor estabeleceu. Devemos amar Ele, devemos amar nós mesmos, para que possamos então amar o próximo como amamos a nós mesmos. Né? Quando alguém não te ama, o problema dessa pessoa não é você. O problema dessa pessoa é ela mesma, ela não consegue se amar. E por que não consegue se amar? Porque não ama Deus. Quando eu falo para vocês que eu sou bonito, eu não digo isso porque eu estou me comparando ao padrão do mundo. Não. Eu digo isso porque a Bíblia diz que eu sou uma obra feita por Deus. E tudo que Ele fez, Ele diz que é bom. E quando Ele fez a gente, Ele não disse que era bom, Ele disse que é muito bom. Então nós somos feituras dEle. Amém? A imagem e semelhança dEle. Você está me entendendo? Então não tem por que a gente entrar nessas crises aí. Mas só é capaz de amar a si mesmo quem consegue amar a Deus. Amém? Então, o Senhor disse que o pecado ele ia aumentando cada vez mais, e o amor das pessoas ia cada vez mais esfriando, não é? O versículo 3 diz assim: mas quem se mantiver firme até o fim, será firme no quê, gente? Firme no quê? Firme em amar a Deus, firme em amar a si mesmo, firme em amar o próximo. Timóteo, quer dizer, o apóstolo Paulo, escrevendo para seu filho na fé Timóteo, ele faz aqui uma profecia, não é, dos fins dos tempos, que nós já estamos vivendo isso. Na NVT diz assim, ó: saiba que nos últimos dias haverá tempos difíceis. Por que haverá tempos difíceis? Porque de geração em geração nós vamos tornando a nossa vida cada vez mais complicada. Mas o quê? Por quê? Porque abandonamos o que é simples e o que é direito. Por quê? Porque deixamos de amar a Deus, a amar nós mesmos e amar o próximo. Então, quanto mais complicada vai ficando a vida das pessoas, mais dificuldades elas geram. Elas geram. Mais dificuldades elas geram. E vai ficando mais difícil a situação. Saiba que nos últimos dias haverá tempos difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. E esse a si mesmos aqui, não é que elas amam a vida delas, não. Elas amam os seus desejos. Quando a Bíblia fala em amar a si mesmo, o termo ali não está querendo dizer que a gente ama a nossa vida, quer dizer que nós amamos os nossos desejos. Irmãos, qual um ditado popular aí que revela que de fato o que nós amamos mais são os nossos desejos? Me ajuda aí. Eu vou dar uma palhinha. O importante é ser feliz. Não importa o que faça. O importante é, não, se eu estou numa situação e se eu estou me sentindo infeliz, não me interessa se é certo ou se é errado. O importante é ser feliz. As pessoas são fiéis aos seus desejos. As pessoas são fiéis às suas vontades. É ou não é verdade? Não é? As pessoas são fiéis às suas concupiscências. Né? Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. E por que amam o dinheiro? Porque o dinheiro é a forma humana
que nós inventamos para poder realizar as nossas vontades. É ou não é verdade? Imagina se você tivesse 1 milhão hoje. Será que você ia poder realizar suas principais vontades? Se eu tivesse 1 milhão hoje, eu ia poder comprar o carro que eu queria comprar, ia poder comprar a casa que eu queria comprar, ia poder guardar um tanto de dinheiro que eu queria guardar. Mas isso é a coisa mais importante? Eu preciso de dinheiro para amar a Deus? Eu preciso de dinheiro para amar a mim mesmo? Eu preciso de dinheiro para dar valor às pessoas, amar as pessoas, para importar com elas? Não. Não é verdade? Né? Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão, olha só, e por isso serão arrogantes. Vai fazendo assim, levanta o dedo para a gente contar quantas desgraças tem aqui só. Arrogantes. Você conhece alguém arrogante? Orgulhoso. Você conhece alguém orgulhoso? Zombadores de Deus. Você conhece alguém que é zombador de Deus? Deixa eu perguntar para você, deixa eu explicar o que é zombar a Deus, esse terceiro ponto aqui. A Bíblia diz que de Deus não, tudo que a gente plantar, certamente nós vamos colher. Se plantarmos no terreno da natureza humana, dele nós colheremos a morte. E se plantarmos na natureza do Espírito, dele colheremos. O que é zombar de Deus? É você plantar uma semente, ou seja, qualquer coisa que você fala, qualquer coisa que você faz, isso é uma semente, você sabia? Se você faz algo que está segundo a vontade de Deus, você está plantando no terreno do Espírito. Se você faz algo que contraria a vontade de Deus, você está plantando no terreno da natureza humana. Zombar de Deus nesse aspecto significa o quê? Eu vou plantar, eu vou cometer um pecado, eu vou pensar assim, não, mas depois Deus perdoa. Não, Deus perdoa. Deus perdoa, e você se arrepender de verdade, você não vai para o inferno. Você não vai experimentar a segunda morte, mas você vai colher. Aí você colhe, e você começa a sofrer porque está colhendo. E porque você sofre porque está colhendo, você fica aborrecido com Deus. E tem gente que fala assim, pastor, se Deus existisse, não teria tanto mal nesse mundo. Por que tanta coisa horrível acontece, pastor? Por que estão degolando criança, quer dizer, decapitando criança lá, os caras do Hamas lá decapitando criança, e Deus não faz nada? Irmão, o que Deus tem a ver com isso? Aquilo ali é fruto da obra de Deus ou é fruto da desobediência a Deus? Aquilo é uma colheita de vida ou é uma colheita de morte? E por que as pessoas têm colheita de morte? Porque elas plantam no terreno da natureza humana. Além de nós zombar de Deus fazendo e achando que não vai ter consequência, nós zombamos de Deus quando vemos a consequência e culpamos Deus por isso. Você está me entendendo? Ah, mas se Deus estivesse no meu casamento, irmão, Deus é onipresente, entrar em tudo que é lugar. Mas é você que deixou de ser simples de direito no seu casamento. É você que deixou de ser simples de direito na sua vida. É você que às vezes está aqui na igreja, meu irmão, está preocupado com tantas coisas, mas não com aquilo que é simples e direito aqui na igreja também. Não é verdade? Então serão arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus. Ó, terceiro, desobedecerão a seus pais. Será que a gente vê gente desobedecendo pai e mãe hoje? Vê ou não vê? Irmãos, tem pai que incentiva os seus filhos a desobedecer às mães, porque estão bravos com elas. E tem mãe que incentiva os filhos a obedecer o pai, porque está bravo. Teu pai não vale nada. Deixa eu contar um segredo para vocês. Vocês não contam para a Leia, tá bom? Tapa os ouvidos aí, Leia. Às vezes a Leia não está certa. E a Lara vai lá e desrespeita a Leia. A Lara toma chinelada na bunda. Porque se ela desrespeita a mãe dela, ela vai entrar numa vida
complicada. E eu não quero que a minha filha tenha uma vida, eu quero que ela tenha uma vida simples e direita, amando a Deus, amando ela mesma, amando as pessoas que estão à volta dela. Amém? Desobedecerão seus pais, serão ingratos. Você conhece gente ingrata aí? Quem conhece gente ingrata aí? Talvez você olhe no espelho ela todo dia, né? Irmãos, qual é um dos principais sintomas da ingratidão? Me ajuda aí. Reclamação. Rapaz, vocês são profetas, vocês conseguem receber as coisas do Espírito. Não é verdade. A Bíblia manda a gente dar graça e a gente reclama ingratidão. Não é verdade? Gratidão é o quinto, sim ou não? Né? E profanas. O que é profana? Uma pessoa que aquilo que é sagrado não tem valor para ela. Família é sagrado, igreja é sagrado, Deus é sagrado, a Bíblia é sagrada, mandamento é sagrado. E tem pessoas que não dão valor para isso, não é verdade? Profana é aquelas pessoas que não consideram o que é. Se o que é sagrado não tem importância para você, consequentemente, aquilo que é profano vai ser importante para você. Aquilo que contraria diretamente a vontade de Deus. Porque ou você é santo, ou você é profano, não tem meio termo, meu irmão. Jesus diz que, ou seja, quente ou frio, o morno ele vomita. Não é verdade? Né? Profanos, até pedi as contas aqui, não terão afeição, ou seja, não são pessoas que terão condição de demonstrar carinho, de demonstrar afeto. Tem pessoas que não conseguem demonstrar carinho, demonstrar afeto, não é verdade? Né? Você passa a mão na pessoa e já, ai, né? Dá até mão para trás aí, está repreendido. Parece que ficou possesso, não é? Não terão afeição, nem perdoarão. Pastor, eu não consigo perdoar, eu não sei o que eu tenho. Eu sei que você tem. Você tem uma vida complicada. Por quê? Porque não ama a Deus, porque não ama a si mesmo e não ama os outros. Simples, eu sei qual é o seu problema. Está escrito. Pastor, mas eu não estou pronto para perdoar ainda. Então você está pronto para ter uma vida complicada. Que a falta de perdão é uma das coisas que geram complicações terríveis na vida do ser humano, meu irmão. Você está me entendendo? E uma delas é a condenação eterna. Pensa. Meu Deus do céu. Caluniarão os outros. Isso não acontece, não é verdade? Caluniarão os outros e não terão autocontrole, serão cruéis, odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Gente, isso aqui é o retrato de uma vida complicada. Olha só, se você tem só uma dessas, a sua vida já é complicada. Só uma, não precisa ter todas não. Eu até perdi as contas aqui. Alguém contou quantos tem ali no total? Quando completou uma mão, parei de contar. 8? Se você, acho que tem mais de 8, hein? Se você tem só uma dessas, sua vida já está complicada, meu irmão. Se você tem duas, tem gente que tem tudo aquilo ali, ainda não? Sério, meu irmão? Misericórdia. Né? Por que uma vida longe do Senhor dá espaço para a gente virar todas essas coisas aqui que a gente leu aqui, né? Arrogante, orgulhosa, zomba de Deus, obedece aos pais e diante. Por quê? Porque, irmãos, uma vida com Deus gera um fruto, gera um resultado. Você está entendendo? Né? Ontem eu estava conversando com o pastor Beto ali, o pastor Alberto, que é o nosso pastor da nossa igreja em Santa Felicidade. Ele falando com outro pastor, o pastor Alessandro, esposo da pastora Neide, que pregou ontem à noite aqui. Ele estava falando ali e falou assim: eu não consigo comer comida japonesa. Aí eu falei assim: rapaz, eu gosto de comida japonesa. Depois que conheci ela e casei com ela, comecei a gostar.
Então, o meu relacionamento com ela já gerou alguns frutos. E um dos frutos é que hoje eu gosto de comida japonesa. Não é? Meu irmão, entenda uma coisa, para um gaúcho comer carne de peixe crua é uma quebra de tabu bem grande. Você está me entendendo? Não é? Então, né, um fruto, você está entendendo? Quando nós decidimos ser amigos de Jesus, ter um relacionamento de amizade com Ele, verdadeiro, não é? Estamos aqui por Ele, não por causa das coisas que Ele pode nos dar. Gente, esse relacionamento começa a gerar um fruto na vida da gente, amém? Mas, uma vida longe dEle também gera alguns frutos, né? Eu destaquei aqui 4 frutos que uma vida sem Deus gera. Uma vida sem Deus gera medo, uma vida sem Deus gera insatisfação, uma vida sem Deus gera ansiedade e uma vida sem Deus gera tristeza. E essas 4 coisas aqui, eu elenquei elas, porque elas são as 4 principais travas que impedem as pessoas de viver uma vida descomplicada. Toda pessoa que vive sem Deus, ela tem algum tipo de manifestação do medo na vida dela. Por exemplo, não é? Tem pessoas que se acham corajosas, dizem que não tem medo. Mas você sabia que, por exemplo, a agressão, uma pessoa violenta, isso é uma manifestação do medo? Quem sabia disso? Por exemplo, se você pegar um cachorro covarde e prensar ele contra a parede assim, o que vai acontecer com ele? Ele vai se encolher ou vai avançar em você? Ele vai avançar em você. Uma vez eu passei uma vergonha, meu irmão. Tinha 16 anos, minha primeira namorada. Eu estava assim, embaixo de uma parreira, no fundo da casa dela, e ela tinha medo de rato. E o fundo do quintal dela dava para um riacho, um arroio. E daqui a pouco assim, né, eu vi um rato e ela assim, César, um rato. Eu levantei assim, bem machão, falei, eu vou matar esse rato agora para impressionar a moça. Você está entendendo? Peguei uma pá que estava lá num canto, lá assim, correndo atrás do rato. O rato correu, prensei num cantinho assim, mas eu fui matar o rato. Aquele bicho começou a gritar de um jeito, subiu na parede assim, ó, e pulou em cima de mim, gente. Meu irmão, não escandaliza aqui. Eu só não me caguei porque não tinha almoçado ainda. Senão eu vou ter que ir embora para casa para trocar a cueca. Meu irmão, aquele rato pulou em cima de mim e eu saí correndo. Foi pá para um lado, César para o outro. Entendeu? O pai dela me zoou a vida inteira depois, porque eu corri do rato, meu irmão. Mas por que o rato me atacou? Porque ele se sentiu ameaçado. O medo fez ele ficar violento. Você está me entendendo? Né? Por exemplo, quando você vai sofrer uma abordagem policial, sabia que você tem que ter cuidado como é que você reage? Porque o policial está ele não sabe quem você é, ele não sabe se você está armado, e ele tem medo que você reage. Se você mexer de algum jeito que ele se sinta ameaçado, ele vai dar um tiro em você e você vai morrer. Isso é o medo? Você está me entendendo? A maioria dos animais da natureza nos atacam porque eles têm medo. O Hamas é um povo violento lá que atacou uma nação que tem medo. Israel é uma nação que tem medo. Por isso que eles investem tanto em armas, porque eles se sentiram acuados. Estão destruindo a face de Gaza, meu irmão. E eu estou torcendo por eles ainda. Você está entendendo? O medo, ele gera violência. O medo gera insegurança. Quantas pessoas o medo gera a timidez? Né? E quantas pessoas têm uma vida limitada pela agressividade, têm uma vida limitada pela timidez, têm uma vida limitada pela insegurança? Quantas coisas você não avança na sua vida por causa do medo? Mas Jesus, o nosso amigo, Ele quer nos ajudar. Na verdade, a Bíblia diz que Ele quer expulsar o medo da sua vida.
Lá em 1 João 4, 18 a 19, diz assim, ó: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Se você aceitar o amor de Deus como ele é, o problema é que a gente quer que Deus nos ame do nosso jeito. Só que Deus, ele já estabeleceu uma forma de amar. Amém? Deus estabeleceu uma forma de amar, e ele só vai nos amar dessa forma. O problema é que as pessoas estão na igreja, e não estão na igreja para conhecer Jesus, para ser amigo dele, elas não sabem como ele ama, e criam uma expectativa que ele vai amá-las da forma que eles... Não, Deus tem uma forma específica de amar as pessoas, e ele ama a todos do mesmo jeito, porque ele não faz acepção de pessoas. Então tem pessoas que, porque não são amadas por Deus como elas gostariam, elas rejeitam o amor de Deus. Elas falam assim: eu não sinto o amor de Deus, Deus não me ama. Deixa Deus te amar, filho. Se você deixar Ele te amar, esse amor dele vai expulsar todo o medo da sua vida. Amém? A insatisfação, né? A insatisfação, ela gera a ganância e outras coisas da mesma natureza, o amor ao dinheiro, né? A insatisfação faz a gente perder valor à nossa vida e à vida dos outros, né? Por isso que as pessoas se matam trabalhando, não é verdade? Não é? Por isso que muito homem, e agora também, infelizmente, muitas mulheres, não têm tempo para o seu cônjuge, para os seus filhos, porque trabalham tanto, e dizem assim: mas eu trabalho é por vocês. Não, isso é ganância, e é insatisfação. Entenda uma coisa, irmãos, olha aqui, Deus, Ele tem um plano para suprir todas as nossas necessidades, mas o combustível que Ele usa para nos conduzir nesse caminho, não é a insatisfação. Você não pode querer ter mais, porque você está insatisfeito com o que tem. A insatisfação não é algo bom. A maioria das pessoas que querem algo melhor, não é porque elas acreditam que Deus tem algo melhor para elas, é porque simplesmente elas estão insatisfeitas com o que têm, não é? A Bíblia diz lá em 1 Timóteo 6, 9, vamos falar do 8 ao 9, diz assim, ó: por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Ou seja, se você tem comida e roupa a vestir, você não tem motivo diante de Deus para estar insatisfeito. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens e as mulheres também a mergulharem na ruína e na destruição. A insatisfação é um combustível ruim. A ansiedade, não é? Gente, a ansiedade é um dos males terríveis dessa vida, não é verdade? Não é? De onde que vem a ansiedade? A ansiedade vem da falta de confiança em Deus. Quando eu não confio, quando eu não tenho confiança em algo, essa desconfiança gera ou uma expectativa ruim do futuro ou uma incerteza do futuro, não é verdade? E essas coisas geram ansiedade na nossa vida. E a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O Senhor Jesus, Ele te ajuda a superar a ansiedade, te chamando para confiar nele, te chamando para descansar nele, que Ele tem o melhor para vocês. A Bíblia diz que é eu que sei os planos que tenho sobre vós, planos de paz, de bem e não de mal, para vos dar um futuro cheio de esperança. Jesus diz que, né, as plantas que não tecem os fios têm roupas mais bonitas que a que Salomão vestiu. Os pássaros que não semeiam têm o seu alimento garantido pelo Senhor. Quanto mais nós não teremos isso se confiarmos nele. Amém?
E o quarto fruto de uma vida sem Deus é a tristeza. Gente, a tristeza é o mal do século, a depressão, né? Quantas pessoas aí, meu irmão? A tristeza, a tristeza que não é natural, porque tem a tristeza que é natural, né? A gente perdeu alguma coisa, alguém que amamos, nós ficamos de luto, na verdade. Eu já fiquei de luto por cachorro, quando era mais novo. Você está entendendo? Eu tinha uma criação de marreco lá em casa, eu comecei a trabalhar, a estudar, minha mãe disse que deu os marrecos. Aí um dia eu cheguei em casa para almoçar, perguntei o que tem para almoçar, mãe? Fiz frango. Abri a panela assim e falei, rapaz, que frango pescoçudo é esse? Quando eu vi o pescoço do frango, meu irmão, já comecei a correr uma lágrima aqui, ó. Não acredito, mãe, tu matou meus marrecos. Rapaz, se greve de fome, fiquei dias sem comer, de luto, que matou meus marrecos. Todo dia de manhã, ia para o trabalho, levantar mais cedo, ia lá, pegava os ovinhos que eles colocavam, e a gente comia ovo de marreco. Quem já comeu ovo de marreco aí? É que nem ovo de galinha, só que é um pouquinho maior. Fiquei triste, não é? Já pedi pessoas que amava, que eram importantes para mim, fiquei de luto por causa delas. Não é? Já tive derrotas na minha vida que geraram tristeza, eu fiquei de luto por causa dessas derrotas. São tristezas que fazem a gente pensar na vida e valorizar mais a vida. Mas tem tristezas que são tristezas malignas, que são tristezas porque nós não amamos a Deus, não amamos a nós mesmos e nem ao próximo, que elas se tornam uma fonte de roubo da nossa força vital. Nós perdemos a esperança, nós perdemos a motivação, nós perdemos o brilho da vida, nós perdemos a criatividade, nós perdemos a inspiração. E um mundo cheio de cores que Deus fez aí, meu irmão, não é? Pássaros lindos, árvores, flores, né? Curitiba é uma cidade muito bonita, que nessa época ela fica toda colorida, né? Tem pássaros, não sei se você para olhar para pássaro, eu gosto de olhar pássaro, eu fico observando os pássaros bonitos. Cara, esse mundo tão colorido vira preto e branco para a gente. E a gente perde a razão de viver. Tudo porque abandonamos uma vida simples e uma vida direita, não é? Mas viver em comunhão com Deus é a fonte da verdadeira alegria e da verdadeira felicidade. Salmo 16, 11 diz assim, na NTLH, tu me mostras o caminho que leva à vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. É por isso que em um dos momentos mais difíceis da vida de Davi, ele fez a seguinte oração: não afasta de mim o teu espírito e nem a alegria da tua salvação. Irmãos, a salvação é a fonte de grande alegria nas nossas vidas. Se valorizamos a salvação. Eu me alegro que eu sou salvo. Principalmente quando as coisas estão muito difíceis, às vezes nós passamos dificuldades na vida. E eu me lembro que eu já estou com 47 anos, quero viver até os 90 pelo menos, então eu me lembro que já só falta 43. E eu penso, rapaz, mas eu tenho a salvação. E eu me alegro que eu vou ver uma eternidade com o meu Senhor. Uma eternidade num lugar onde não haverá choro, onde não haverá tristeza, aonde a morte não terá mais poder para nos ferir. O nosso próprio Senhor perguntará: aonde está a morte? O teu aguilhão. Aonde está a morte? O teu poder de ferir. E não vai ter uma resposta, porque a morte não existirá mais. A morte foi condenada à morte eterna. Você está entendendo? Olha que maravilha, não é? Alegria é um dos frutos que uma vida unida com Cristo produz. Gálatas 5, 22 a 23 diz assim, ó: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei, ou seja, não há condenação. A alegria que vem de Deus se torna uma força poderosa em nossas vidas. Neemias 8:10, vão agora para casa e façam uma festa. Meu irmão, Deus gosta de festa, amém? O povo de Deus é um povo
feliz, festeiro, e façam uma festa, repartam as suas comidas, a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Esse dia é sagrado para o nosso Deus, portanto não fiquem tristes. A alegria que o Senhor fará com que vocês fiquem fortes. Nesse tempo, eles tinham dias sagrados. Hoje, porque nós somos o templo do Espírito Santo, todos os dias são sagrados. Todos os dias. Todo dia, a misericórdia do Senhor se renova na nossa vida. E cada dia é um dia que o Senhor fez como presente para a gente, para nós nos alegrarmos e nos regozijarmos nele. Mas a maioria das pessoas não consegue fazer isso. Por quê? Porque abandonaram uma vida simples e direita. E quando que nós abandonamos uma vida simples e direita? Quando deixamos de amar a Deus, de amar nós mesmos e de amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Amém? Eu gostaria de saber se há aqui alguém entre nós que começar a usufruir dessa grande bênção que é ter Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador. Tem alguém hoje que quer entregar a sua vida a Jesus? Que ainda não rendeu sua vida a Jesus? Vem cá na frente. Aleluia. Mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Alguém que está afastado do caminho do Senhor e que hoje quer reconciliar com Ele, para começar, para voltar a viver uma vida simples e direita, ou para começar, que muitas pessoas não se convertem e não buscam uma vida simples e direita. Tem alguém que hoje que quer reconciliar com o Senhor? Levanta a mão se você quer reconciliar com o Senhor. Ninguém? Tem alguém aqui que não se afastou do Senhor, mas se afastou da igreja, se frustrou com a igreja? Que tem gente, né, que não está desviado, mas está desigrejado, porque se chateou com a igreja do Senhor e quer fazer parte da igreja do Senhor. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Levanta a mão. A irmã aqui na frente que está levantando a mão, a senhora levantou a mão por algo? O que quer? Reconciliar para tudo? Vem aqui à frente então, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vou fazer uma oração com a irmã aqui para reconciliar, depois faço uma contigo para entregar a vida para Jesus, amém? Qual é seu nome mesmo, irmã? Amanda, seja bem-vinda, Amanda. Amanda veio aqui por causa do louvor, né? E aí, ó. Olha aí, viu, gente? Não é importante o louvor? Nem foi por causa da pregação, viu? Tô brincando. Amanda, repete essa oração comigo, Amanda. Coloca a mão no teu coração. Fala assim: Senhor meu Deus, nesta noite eu reconheço que eu me afastei de uma vida simples e direita, e eu mesmo tenho complicado a minha vida. Senhor, me perdoa, porque eu me afastei do Senhor. Nesta noite, eu peço que o Senhor me receba novamente como parte da tua igreja. Eu quero reconciliar com o Senhor e quero reconciliar com a tua igreja através desta congregação, Pai. Senhor meu Deus, me perdoa e me ajude a não me afastar mais do Senhor e nem da tua igreja, em nome de Jesus, amém. Amém, minha filha, seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. Nós somos a tua família agora, amém? Não deixa a gente, que a gente não vai te deixar, amém? Missionária vai te dar um abraço e boas-vindas. E tu, irmã, quer te entregar para Jesus hoje? Tu não é batizado ainda? Ainda não? Desculpa, me esqueci teu nome mesmo. Lucinéia. Lucinéia é baiana, conterrânea da minha esposa. Quando as baianas se juntam, meu irmão, meu Deus do céu, glória a Deus. Bota a mão no teu coração, ora assim comigo assim: Senhor meu Deus,
em nome de Jesus, diante do Senhor e da tua igreja, hoje eu quero declarar que no meu coração eu creio, Jesus, que o Senhor ressuscitou dos mortos. E eu também quero confessar que o Senhor é o meu Senhor, é o meu dono. Eu reconheço que o Senhor me comprou e pagou por mim um alto e bom preço. Por isso que eu declaro que eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu renuncio o pecado, eu renuncio o mundo, porque eu quero viver para o Senhor. Eu peço, Senhor, me aceite como tua filha, na tua casa, na tua família, na tua igreja, em nome de Jesus. Amém, minha irmã? Seja bem-vinda. Sou em nome de Jesus, aleluia. Graças a Deus, aleluia. Mais alguém quer reconciliar, quer entregar a vida para Jesus? Aproveite a oportunidade agora. Mas todo dia você tem essa oportunidade diante do Senhor, amém? Todo dia, em nome de Jesus, amém? Fique de pé no seu lugar, vamos cantar uma canção, vamos alegrar diante do Senhor nesta noite. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai. Oh, aleluia. Andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou um povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai. Eu andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou um povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus,
Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, antes de sair, vamos consagrar os dízimos e as ofertas. Você